Gente, boa noite, então. A gente vai dar início à terceira mesa hoje. E queria já pedir desculpas pela demora em começar a reunião, que a gente estava acertando algumas coisinhas antes. E o Ivo ele teve um contratempo nesse momento aqui inicial, então ele está entrando agora. E a gente está só aguardando também a chegada dele aqui. E organizando mais ou menos a nossa dinâmica de hoje. Então, eu vou começar relembrando aqui um pouquinho do nosso seminário. Esse é o segundo seminário internacional de Direito, Política e Literatura, Fronteiras do Humano, Fronteiras da Democracia. A organização do seminário é pelo Grupo Direito, Pragmatismos e Filosofia, da UERJ, parceria com o nosso programa de pós-graduação em Direito. Também o Centro de Pesquisa em Direito Antônio Favre, da Universidade de Savoie-Mont Blanc, e a Rede de Laboratórios Moitará. E lembrando que a gente também tem a parceria aqui do Programa de Letras, de Pós em Letras da UERJ, e do Instituto P.A. Biru, que é o Instituto do João Meirelles, que esteve com a gente na nossa primeira mesa do evento, e temos o apoio também, o fomento da CAPES. E esse é um seminário, como eu disse também na primeira mesa, que ele está em sintonia com as conversas Moitará Multinômade, que começaram lá desde março de 2020, já estão prosseguindo pandemia dentro, e começou inicialmente nos domingos, para discutir a nossa situação até de perplexidade, né, naquele momento. E continua um pouco também até hoje, mas depois foi para segunda-feira e foi ganhando um ar mesmo de dinâmica de apresentação, de pesquisa, e a gente então resolveu colocar a programação do seminário nessa dinâmica das conversas também. Depois, se vocês quiserem continuar acompanhando as conversas, é só a gente ficar em contato. Eu também vou passando o link da reunião, das reuniões, né, futuras. E queria relembrar que a gente fez a primeira mesa sobre o projeto do João Meirelles, do Instituto P.A. Biru, Abelha Sem Ferrão, com a Bárbara Zaniek, do Design da UERJ. E na mesa passada, anterior, a gente fez uma discussão sobre literaturas da floresta, com a Lúcia Sá, que tem um livro com esse nome, com esse título, Literaturas da Floresta, e com a Cecília Rodot, que é uma professora da Universidade de Paris, que trabalhou o Walt Whitman, o poeta americano do século XIX, fez uma leitura a partir dos poemas dele sobre as árvores, fez uma relação com uma democracia sem soberano, uma democracia mais horizontal. E a ideia da mesa de hoje é a gente discutir agora a questão da advocacia indígena no Brasil, nesse momento, né, acho que não temos um momento onde isso está mais em evidência hoje, e discutir inicialmente, a gente convidou a Samara Pataxó, mas a Samara hoje ela está no programa Roda Viva. Na bancada, o programa vai entrevistar o ex-ministro Aris Brito sobre essa questão também, e ela foi convidada para participar dessa temática, dessa discussão, e é claro que a gente vai ter a oportunidade de depois vê-la mais tarde, às 10 horas, quem quiser, no Roda Viva hoje ainda, exatamente hoje. E aí, então, eu entrei em contato com o Ivo Makushi, que é um advogado do Conselho Indígena de Roraima, e a gente teve esse contratempo, porque a Samara foi convidada um pouco em cima também, e ela acabou desconfirmando um pouco em cima, e o Ivo foi super gentil em aceitar e topou participar dessa conversa hoje. Mas eu acho que teve uma coincidência muito interessante, porque na mesa anterior, da literatura das florestas, a gente discutiu bastante o Macunaíma. A Lúcia Sá trabalha há muito tempo, né, esse texto do livro do Mário de Andrade, e ela estava justamente falando sobre toda a recuperação primeiro, né, que ela mesma começou a fazer sobre a narrativa indígena, que está presente no livro, as narrativas e as histórias do Macunaíma Trickster, as narrativas Pemon,
que são narrativas exatamente lá da área do norte do Brasil, da área do escuro de Roraima, das Guianas, e é uma área que até que a própria Bárbara chama de biozona, no sentido de confrontar essas nossas noções de nacionalidade, porque é uma área que é uma área de fronteira, uma área que reúne terras indígenas com fronteiras para outros países, Venezuela. E, por coincidência, o Ivo topou, e o Ivo é um advogado do Conselho de Roraima, então, do povo Macuxi, então tem um pouco a ver com essa também valorização das narrativas indígenas na literatura, e como a Lúcia colocou, né, hoje ela trabalha mais com artistas indígenas também daquela região, e a gente me interessa muito também ver um pouco como que acontece vamos dizer assim, esse avanço, essa presença cada vez mais forte, né, no campo da arte em relação aos artistas indígenas, mas também no campo do direito em relação à rede de advocacia indígena que hoje aparece nos julgamentos, aparece dando cursos, dando aulas, aparece também nos programas de pós-graduação. Então, esse é essa seria um pouco a ideia do debate hoje. Então, queria agradecer muito aqui ao Ivo, já contextualizei um pouco o seu aceite também no convite, você foi super gentil e rápido nas respostas, e também gentil no aceite do convite. Então, obrigado, Ivo, por estar aqui com a gente hoje. O Ivo, ele é advogado e assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima, e o Conselho, ele hoje está inscrito como amicus curiae no julgamento da STF. Então, a ideia seria falar um pouco. O Ivo pode ficar bem à vontade para falar o que ele achar mais pertinente, mas falar um pouco sobre essa conjuntura do julgamento, das ocupações em Brasília, enfim, da rede de advocacia indígena, e a gente depois também complementa com a Laila. A Laila Sandrone é pós-doutoranda em Ecologia Aplicada pelo Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação da Fauna Silvestre, Exalc USP, doutora e mestre em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, pelo CPDA da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Então, obrigado, Laila, também pela sua presença. Então, a gente pode começar. Boa noite a todos e a todas. Como foi apresentado, sou Ivo Cipio Aureliano, mais conhecido como Ivo Macuxi, porque sou indígena do povo Macuxi, aqui do estado de Roraima, advogado, trabalho no Conselho Indígena de Roraima, pouco mais de 3 anos, no departamento jurídico, na defesa da causa. Fui convocado pela hoje deputada federal Joênia Wapichana para substituir como advogado, que eu estava me formando na época. Saí da faculdade diretamente para a organização, para assumir essa grande responsabilidade à frente da organização como advogado e como indígena, sendo indígena do povo Macuxi, conhecendo a realidade do meu povo. Hoje nós estamos atuando em rede, os advogados indígenas, que é uma conquista nossa do povo indígena, do movimento indígena, nos últimos anos. Antes, nesse processo de luta por direitos, nós assistíamos muito essa defesa feita por não indígenas, parceiros, mas as lideranças sempre se questionavam se um dia nós teríamos advogados indígenas que defendessem também, da mesma forma que os não indígenas nos defendiam, né? Muitas vezes a gente colocava a responsabilidade nas mãos deles. Então, foi discutido há alguns anos, né, esse levantamento, logo quando eu entrei também como advogado de uma organização indígena que é conhecido mundialmente também. O primeiro advogado que eu tive contato, eu já questionei essa parte, assim, de se era possível nós fortalecêssemos essa rede de atuação e fizesse um levantamento de quantos advogados estavam formados e onde é que estavam, se estavam atuando ou não, que é hoje o Dr. Eloy, que é coordenador jurídico da PIB. Então, a gente vem discutindo, construindo isso junto, e finalmente, em fevereiro de 2020, no ano passado,
a pandemia veio logo em seguida, né? Nós sentamos cerca de 15 advogados indígenas e durante uma semana nós refletimos sobre o contexto e ouvimos a fala de lideranças e da importância de nós prepararmos cada vez mais, ocupássemos alguns espaços na advocacia, né? Então nós implementamos essa rede de advogados indígenas e começamos a discutir alguns pontos e vimos que poucos advogados estavam atuando nas organizações de base e também nas organizações maiores, né? Então, existe uma estrutura organizacional dos povos indígenas que muitas vezes não se conhece, como é que se articula, como é que se chega a uma mobilização grande a nível nacional e internacional. Existe uma construção, né? Uma discussão coletiva que perpassa por algumas instâncias de deliberação, desde a comunidade, muitas vezes. Então, faz parte de uma organização que é local, a nível estadual, aqui no estado de Roraima, mas que está diretamente vinculado a uma rede maior, na verdade, a uma coordenação a nível da Amazônia, que é uma das organizações maiores do Brasil, que é a COIAB, né? Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que atua com uma coordenação que agrega essas organizações indígenas de base, né? Não todas, mas as maiores. E aqui está diretamente, tem um assento na PIB. Então, nossa organização se estrutura dessa forma. Então, nessas instâncias, nós discutimos os nossos direitos, né? Estratégias de movimento, pontos de atuação e as necessidades que nós temos. A partir disso, nós vimos que era necessário também inserir essa discussão a nível nacional, no próprio movimento. Uma das coisas que nós conseguimos reativar foi, em 2019, foi a Comissão Especial de Defesa do Direito dos Povos Indígenas do Conselho Federal da OAB. É uma comissão que existia há algum tempo, mas estava inativa. E aí nós começamos a colocar pessoas, indicar essas organizações de base, as maiores, começaram a indicar pessoas para ocupar esse espaço, usar a advocacia para fazer eventos, participar de algumas discussões, e indicamos uma pessoa de extrema confiança, um advogado que é um parceiro nosso há mais de 30 anos, o Paulo Machado Guimarães, que é nosso presidente, e os advogados indígenas começaram também a fazer parte, no qual também sou parte desse membro titular da Comissão Especial do Conselho Federal. E aqui em Roraima, eu também sou presidente da Comissão Especial de Defesa do Direito dos Povos Indígenas, aqui da OAB Roraima. Então, essa instância, nós temos uma discussão um pouco diferente, mas a OAB hoje faz parte desse processo no Supremo Tribunal Federal, através da comissão, que nós começamos a cobrar a atuação da própria OAB. Então, hoje a OAB faz parte, como amicus curiae também, dentro desse processo de repercussão geral do recurso extraordinário de número 1.017.365, que vai definir o futuro da demarcação das terras indígenas no Brasil. Então, foi através dessa comissão que nós articulamos isso. Foi uma luta árdua até dentro da própria advocacia, né, dentro da OAB. Então, outro espaço nós conseguimos foi essa rede de advogados que eu falei. Então, a gente também discutiu isso, a atuação dos advogados dentro desse processo, através das organizações de base. Então, nós começamos olhando como é que estava a situação dos povos indígenas. A gente viu que era necessário nós ingressarmos nesse processo, que a gente vai discutir agora, que uma vez que outro lado, as pessoas estavam começando a articular e acionando o judiciário para questionar algumas questões de demarcação de terras indígenas, portarias e decretos homologatórios. A gente viu que era necessário ocupar esse espaço e começamos a nos mobilizar dentro das organizações indígenas para ingressar em juízo em nome de comunidades, muitas vezes era a própria comunidade ingressando. A gente conseguiu também se articular para que a gente pudesse representar as comunidades e as organizações indígenas dentro dos processos judiciais, onde estava se questionando os territórios, né, a demarcação dos territórios. Então, foram várias ações, inclusive em vários estados, mas hoje o ponto central de discussão que nós estamos lá dentro é esse processo que está no Supremo Tribunal Federal, que vem sendo costurado, inclusive, há muito tempo, por pessoas ligadas a grupos econômicos, de levar esse processo ao Supremo Tribunal Federal para tentar criar uma tese, um entendimento que limitasse a demarcação das terras indígenas no Brasil, uma interpretação restritiva,
ou nós chamamos de uma ficção jurídica que tenta se consolidar no Supremo, que não tem respaldo na Constituição. Nem no julgamento que trouxe essa discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na petição 3382, que definiu o julgamento do caso Raposo Serra do Sol, se estabeleceu isso. Então, mas, a partir disso, tenta-se criar um entendimento para que o judiciário decidisse sobre as demandas sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil. Então, a gente também viu que era necessário a gente fazer parte desse processo e como atuar dentro das organizações indígenas. Então, nós temos hoje mais de 30 amicus curiae, qual, inclusive, o Conselho de Roraima, através da gente, nós conseguimos pedir, através dos advogados próprios, conseguimos ingressar em juízo no Supremo Tribunal Federal, que foi aceito. Então, até na própria sustentação oral, nós falamos, olha, nós precisamos de advogados indígenas, nós precisamos demarcar esse espaço e falar por nós mesmos, mas também, juntamente com os parceiros, a gente vê quais são as entidades que seriam credenciadas a falar. No primeiro momento, a gente trabalhava com um cenário de 6 minutos para cada lado, mas também nós estávamos construindo, junto ao presidente, a possibilidade de nós, organizações indígenas, falassem mesmo, cada um falasse pelo menos 2 minutos, mas no último momento, o presidente do STF acabou concedendo um prazo de 5 minutos para cada organização fizesse sua sustentação oral. Então, eu fui um dos advogados que fez sustentação oral, juntamente com o doutor Eloy, a Cris Baré e a Samara Pataxó, levando essa representatividade das organizações e também da advocacia indígena. Então, nesse sentido, a gente ficou muito feliz, inclusive, com o atendimento ao pedido pelo presidente do Supremo. Então, hoje, essa discussão está ainda em andamento, né, no Supremo Tribunal Federal, a votação. Ainda não temos nenhuma decisão definitiva e nós não temos também uma ideia de como é que os ministros vão se comportar, mas a gente ainda continua na esperança de que nós possamos ter uma decisão favorável, porque esse processo vai definir o julgamento final, a decisão final vai trazer uma consequência que pode impactar diretamente os processos demarcatórios de terras indígenas. Todos os processos que estão judicializados hoje, e que estão suspensos por força de uma decisão cautelar do próprio relator ministro Edson Fachin. Então, nós estamos na expectativa de que essa decisão, a medida cautelar, seja referendada pelo plenário e que a decisão venha no sentido de assegurar, reconhecer os direitos constitucionais dos povos indígenas, como foi votado, como o voto do relator trouxe muito bem claro, a fixação de uma tese que respeitasse o artigo 231 e seus parágrafos, né, que estão ali na Constituição. Então, hoje, esse julgamento ainda não definiu nada, mas a gente está na expectativa que, inclusive, vários processos demarcatórios em âmbito administrativo, que são totalizando mais de 800, são, na verdade, 829 processos demarcatórios, possam ser impactados por esse processo, né? Então, todos os processos estão aguardando esse julgamento, e os povos e as comunidades sabem dessa importância de acompanhar esse processo. Então, em 2021, depois da pandemia, a primeira mobilização foi em junho, Levante pela Terra, durou mais de 20 dias. Em seguida, fui convocado, na verdade, no final dessa mobilização, fui convocado ao acampamento Terra Livre, que aconteceu agora, do dia 22 a 28 de agosto. Era uma estratégia do movimento em nível nacional, então não decidiu durante esse período, mas uma estratégia foi convocar a segunda marcha das mulheres indígenas do Brasil. Então, o que aconteceu encerrou agora no sábado, mas há outras estratégias também de mobilização, enquanto não houver um julgamento do mérito, uma decisão definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está na expectativa, mas as comunidades continuam mobilizadas nas bases, que a gente chama, que são nas comunidades, nos territórios, nos estados, nas regiões. Então, essa questão aí é de suma importância para os povos indígenas. Então, hoje, todo mundo que está na causa, defende a causa, acompanha esse processo, tem a ciência da importância de acompanhar esse processo e não imagina, inclusive, né, qual seria o cenário se nós não obtivermos uma decisão que a gente tanto espera, que seria uma decisão que o Supremo reconhecer o que fala a Constituição, lá no artigo 231, que é o direito da terra, a demarcação, o direito originário, que a posse tradicional é suficiente para reconhecer que aquela comunidade tem o direito de demarcação da terra indígena, que não existe um marco temporal na Constituição, né, que determinasse que aquela comunidade teria direito de demarcação se estivesse ocupando em determinada data, que seria 5 de outubro de 1988.
São algumas reflexões que eu trago agora nesse primeiro momento. Tá certo? Obrigado. Obrigado, Ivo. Muito obrigado e mais uma vez obrigado por estar aqui conosco nesse momento tão que exige tanto a sua presença como advogado também, a sua atuação. Então, ter encontrado um tempinho para estar com a gente hoje, para a gente foi um privilégio, um dia especial. Vou passar, então, a palavra para a Laila, para a gente continuar, e depois a gente faz o debate. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alexandre, Ivo. Boa noite. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigada, Ivo, por essa articulação que você fez agora sobre o estado atual dessa rede dos advogados indígenas, que eu, enquanto pesquisadora e, na medida do possível, tento apoiar o quanto posso a causa indígena. Fico muito feliz de ver esses caminhos se tornando cada vez mais presentes e próximos para vocês, né? Isso é muito incrível mesmo. Parabéns, assim, pelo trabalho. Então, a partir desse lugar, né, que eu tenho, né, eu sou pesquisadora, como o Alexandre colocou, mas sou também militante da causa ambiental, e tenho uma proximidade, enquanto militante da causa ambiental, com articulações indígenas que também realizam atividades e processos de engajamento territorial com essa visão da conservação da biodiversidade, né? Então, eu tenho bastante articulação, principalmente com a Apoine, né? Eu não tenho tanta proximidade com a situação indígena, porque a causa indígena no Brasil é muito múltipla, né? E você tem contato com todo mundo, sabe que a realidade das comunidades aqui no Brasil é muito diversificada, e essa diversidade eu acho que é muito pouco sabida pela população brasileira de uma maneira geral. Então, eu queria assim, colocar que a minha fala ela vem aqui de um contato bastante mais intenso com os movimentos indígenas no Nordeste brasileiro, né? Então, eu tenho proximidade com os Tupinambá de Olivença, com os Cariri Chocó, com os Pataxó, e uma série de outros povos que eu já visitei e tenho algum contato, mas uma proximidade maior seriam essas 3 etnias que eu mencionei. Então, só para deixar claro para todo mundo que eu estou falando desse lugar, e queria trazer alguns pontos para o debate da articulação que eu vi ao longo desses últimos 10 anos de proximidade com o movimento indígena enquanto pesquisadora e antropóloga, né? O primeiro ponto que eu queria levantar é que esse processo que o Ivo colocou, de aos poucos, esses espaços que eram ocupados em alguma medida por indigenistas, né, pessoas que apoiam a causa indígena, e serem ocupados pelos próprios indígenas, foi um movimento extremamente pensado pelas lideranças, né? Foi uma coisa assim, um movimento extremamente consciente, de reconhecimento de determinados tipos de conhecimento e tecnologias sociais estratégicas, que eram conhecimentos dos brancos, mas que, a partir de uma apropriação desses conhecimentos, as populações indígenas teriam acesso a instrumentos que poderiam auxiliar na luta, né, que estava sendo travada. E isso, da perspectiva da antropologia e das ciências sociais, é um movimento muito importante na medida em que isso combate diretamente o que ficou conhecido aqui no Brasil como o paradigma da aculturação, que parte basicamente da ideia de que, na medida em que os povos indígenas se aproximam de culturas não indígenas, né, que passa a realizar atividades e ter o domínio de ferramentas e conhecimentos não indígenas, aos poucos eles estariam perdendo a cultura indígena, né? E esse processo de incorporação do conhecimento do direito, mas não só do direito, aí você vai ter também vários indígenas que estão se tornando indígenas médicos, indígenas antropólogos, indígenas historiadores, e cada um desses conhecimentos vão sendo incorporados, sobretudo quando a gente está falando de lideranças jovens, né, indígenas que vão para a universidade adquirir esses conhecimentos, eles vão sendo incorporados diretamente à luta e se tornam uma ferramenta de produção de diferença, e não o contrário.
né? A partir dessa apropriação de uma coisa não indígena, essas pessoas se tornam cada vez mais aptas a defender a sua indianidade, e não o contrário. Então, isso é um primeiro ponto que eu queria levantar e trazer aqui, que eu acho que é uma questão importante, cara às ciências sociais, e entender que essa movimentação ela faz parte, né? E isso fica muito claro se a gente olhar a trajetória de pessoas como essas que o Ivo citou, né? O Eloy Terena, ou a Joênia Wapichana. A Joênia... Oi, desculpa, gente. Entrou aí. Eu não estou vendo vocês. A Joênia é um expoente, uma figura central no movimento indígena hoje em dia, e ela é uma das primeiras advogadas indígenas do país, e não à toa, por ter passado por esse processo, é a única deputada indígena eleita que está lá no Congresso no presente momento. Então, esses espaços, eles aos poucos vão sendo ocupados pelo movimento para dar esse caldo à luta, né? Então, isso é uma questão que me parece bastante importante. E o outro ponto que eu queria levantar, até me lembrando aqui, o pajé Suíra, que é um pajé da etnia Cariri-Chocó, de Alagoas, uma vez estava conversando com a gente, falou sobre justamente sobre essa importância e sobre como isso muitas vezes pode acabar surpreendendo as pessoas que estão em volta, né? Que eles foram a Brasília para fazer um pleito em relação ao território deles. O território Cariri-Chocó foi demarcado entre as etnias do Nordeste relativamente cedo, né? Num processo de luta bastante intenso de uma região que tinha sido ocupada pela ditadura militar, invadida, né? O território indígena foi invadido pelo Estado, naquele momento, para fazer uma fazenda modelo de algodão. E aí eles foram a Brasília e eles foram armados de uma série de elementos legislativos e jurídicos para se contrapor a essa invasão da ditadura que naquele momento já se arrefecia, a gente estava ali em 76 já. E aí ele contando assim, e os povos lá em Brasília ficou tudo de boca aberta, que os índios aqui tudo sabia direitinho quais eram os nossos direitos, quais não eram. Eles estavam esperando chegar um monte de gente ali que não sabia nem falar português, e no fim das contas a gente falava português melhor que eles e sabia dos nossos direitos melhor que eles, né? Então, você vê que esse movimento ele não é de ontem nem de anteontem, né? Pessoas como o Ivo e como a Joênia estão aí, porque elas começaram a se formar já há 10, 15, 20 anos atrás, né? E aí, a partir desse reconhecimento estratégico por parte do movimento, a gente tem hoje essa rede que o Ivo citou aí. Muito incrível, né? Por outro lado, eu acho que seria interessante também colocar, assim, o marco temporal é a ordem do dia. Eu acho que eu não tenho grandes elementos a colocar na mesa, eu acho que o Ivo já colocou qual é a importância dessa votação no presente momento. A gente sabe que isso tem uma abrangência maior do que não somente a demarcação de terras indígenas agora, né, mobiliza uma série de poderes e forças ali, né, a crise que está acontecendo entre os poderes em Brasília. Mas eu queria também trazer uma outra vertente que não está tão em voga no presente momento, por conta, inclusive, das discussões do marco temporal, mas que, a meu ver, aqui, enquanto militante da causa ambiental, traz possibilidades de articulação de lutas para o futuro, né? Isso é um palpite que eu queria jogar aqui na roda, até gostaria de saber o que o Ivo acha disso que eu vou colocar agora. Mas outra vertente da judicialização da causa indígena, ela pode ser vista como a arena de debate em torno das causas ambientais, né? No Brasil, historicamente, existe uma cisão dentro do movimento ambiental, que, de um lado, você tem
pessoas mais ligadas a uma proteção da natureza mais estrita, inclusive expulsando comunidades que vivem da floresta há muito tempo, e, de outro lado, instituições como o Instituto Socioambiental, a Aliança Povos da Floresta, todo esse processo que aconteceu ali desde a década de 80 e que se fortaleceu muito a partir da ECO 92, que é conhecido no Brasil como socioambientalismo, né? Então, existia uma certa competição desses espaços de poder, como o Ministério do Meio Ambiente, como as legislações em torno da questão ambiental, ali para saber quem é que prevalecia, né? As articulações indígenas junto a essas articulações ambientalistas, como as que eu faço parte, que tem essa vertente mais socioambiental, e do outro lado, essas articulações que são mais próximas do que se reconhece como uma conservação fortaleza, essa ideia de que você tem que apartar a natureza da sociedade, inclusive sociedades indígenas, né? E o que eu vi acontecer nos últimos anos é uma rearticulação e uma realocação da topologia de poder dentro desse contexto, porque esse pessoal mais das ciências da natureza, mais focado na conservação de espécies, que muitas vezes tinha dificuldade de articulação com as populações indígenas, agora parece querer se aproximar um pouco mais. Justamente porque eles foram varridos de dentro de uma bela base dessas instituições, né? O CONAMA foi totalmente desmantelado, o Ministério do Meio Ambiente, todos os técnicos que tinha lá dentro foram colocados para fora. Quem continua lá dentro não está conseguindo trabalhar. Então, nesse contexto em que as pessoas que ocupavam essa posição central, né, inclusive branca, do ambientalismo brasileiro, agora estão se vendo sem os instrumentos que eles estão acostumados a lidar. E aí, dentro desse contexto, eles apresentam novamente, eu, por exemplo, né, eu sou reconhecida dentro desse meio como uma ambientalista que apoia a causa indígena. Eu nunca fui chamada para falar em nenhum dos eventos que eram dos ambientalistas mais duros, digamos assim, e agora o pessoal quer saber e quer ver, e dos contatos com as lideranças indígenas, será que a gente não conversa? Então, isso é uma coisa que está acontecendo aí. Não sei para onde que isso vai, não sei em que medida que isso se coloca, inclusive nesse contexto de incerteza, né? Mas queria também, já que a ideia da minha fala aqui era ser debatedora, eu queria levantar essas duas bolas aí para ver se alguém anima de conversar um pouco mais sobre essas questões, né? Então é isso, assim, por um lado, essa apropriação para a produção da diferença e, por outro, essa transformação nas topologias de poder em torno da temática ambiental e das legislações e as possibilidades de atuação na temática ambiental. Acho que é isso, Alexandre, que eu tinha... Não sei se eu falei demais. Está ótimo. Não, está ótimo, Ana. Obrigado, valeu. Eu acho que eu vou passar, então, direto para o Ivo de novo, para ver se a gente faz essa conversa. A gente pode começar sobre esses dois pontos e depois a gente faz um giro mais amplo. O que você acha, Ivo? Pode ser, tranquilo. Então, vamos lá. Então, a Laila traz essa discussão, né? Essa questão ambiental em relação e a causa indígena em si, né? Está, com certeza, um ligado ao outro, né? Mas não aparece muito forte nas discussões, inclusive, a gente tem falado sobre isso. Olha, muitas pessoas têm nos procurado, inclusive, e falam sobre, olha, por que você não... As pessoas ambientalistas não apoiam muito, não aparece muito essa questão ambiental quando se discute a questão de demarcação das terras indígenas. Porque muitas vezes nós concentramos o nosso esforço num ponto só para não confundir muito o próprio movimento, as lideranças que estão aí na frente, né? A gente não consegue absorver muita coisa ao mesmo tempo, no tempo indígena, né? Muita gente fala no tempo e a forma como se transmite a informação até chegar na base. E até nossa própria discussão hoje do marco temporal trouxe um pouco de confusão, mas a gente conseguiu já desfazer
discussão sobre o PL 490 e o julgamento no STF, né? Muita gente achava que o PL 490 estava sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que na verdade não é. É a tese do marco temporal, é um processo que está sendo julgado, que pode fixar uma tese, né? Mas essa questão ambiental a gente ainda não avançou muita coisa, a gente sabe disso, mas ainda é um outro fronte vamos dizer assim, de luta. Nós ainda não apropriamos de uma ferramenta que parece muito forte ultimamente, não só nos países que têm essa discussão da questão ambiental muito forte, mas também essa judicialização, né, através de alguns mecanismos para demandar em relação a direitos ambientais, como tem surgido ultimamente as estratégias de litigação, por exemplo, a questão de mudanças climáticas, e como os povos indígenas têm visto isso, né? A gente ainda vai chegar lá, com certeza. É uma coisa que nós estamos aí, está no nosso radar aí, essa possibilidade de combater as crises climáticas e o engajamento do próprio movimento para discutir isso, né? Mas a gente vai sim conseguir avançar. E as nossas lideranças estão aí, né? Então, justamente por isso que queriam fortalecer a advocacia, para a gente ver as ferramentas que nós podemos nos apropriar para nos fortalecer quanto uma sociedade diferente, mas também lutar por nós mesmos, mas por todos, né? Através desses mecanismos aí de litigância. Mas nesse momento eu acredito que a gente ainda não focou muito, sim, mas está ligado assim um ao outro, mas vai chegar um momento que nós vamos começar a pautar isso mais forte, mas já de alguma forma tem sido discutido, mesmo que embrionariamente está aí, né, nas nossas deliberações, a questão ambiental é de extrema importância para nós povos indígenas. Então, nesse primeiro momento eu acho que é isso, sim. Mas como discutir isso com as lideranças indígenas é outro ponto, né? Então, a gente ter acesso às lideranças, às pessoas que representam muitas vezes, tem essa representatividade, mas e como a gente colaborar com isso, né? Como a gente pode ajudar, ouvindo as pessoas, né? Muitas vezes, e respeitando as diferenças, né? Das pessoas também indígenas. Acho que é isso. O outro ponto era sobre... Quer explicar, Léo? Sobre esse processo de reconhecer determinados conhecimentos não indígenas que foram reconhecidos como estratégicos pelas lideranças lá na década de 70 e 80, e como isso aos poucos foi sendo incorporado pelas lideranças mais jovens e trouxe esse momento de vocês terem a capacidade de articular até uma rede de advogados indígenas agora. Uhum. É isso mesmo. A gente... Aqui um exemplo claro é que em Roraima o movimento foi unificado na década de 70, né, quando aconteceu a primeira Assembleia dos Povos. Isso reflete para os demais estados. Às vezes, o movimento indígena de Roraima é uma referência, porque é daqui de Roraima que a gente conseguiu criar uma grande organização a nível da Amazônia, COIAB, as lideranças, juntamente com as lideranças da Amazônia e outros estados espalhados parte da Amazônia. O primeiro acampamento foi batizado porque a liderança de Roraima, o movimento indígena de Roraima, foi a Brasília, né, durante a próxima demarcação, que somou com outros povos que também estavam lutando. Então, foi batizado colocado o nome Acampamento Terra Livre, que era tema de assembleia nossa aqui da Raposa Serra do Sol, do povo indígena aqui de Roraima. Uma grande assembleia que se faz anualmente desde 1971. Tem essa assembleia que acontece todos os anos, né? Com a presença de 1.500, 2.000 lideranças que durante uma semana discutem a situação dos direitos e o contexto brasileiro. E muita coisa se discutia sobre a questão territorial, educação e saúde. É um tripé que tem do movimento aqui de Roraima, mas uma coisa faltava sempre, essa questão jurídica, de defesa. Logo quando a Joênia também foi chamada, era justamente as lideranças tradicionais pensaram, olha, se tem um parente nosso se formando, a gente precisa dar uma oportunidade. Ela até conta que ela tinha um pouco mais de, acho que 21 anos, quando ela foi chamada para ser advogada, né?
Então, ela assumiu uma responsabilidade enorme, que foi a primeira mulher indígena advogada no Brasil, né? Tem o Dr. Paulo Pancararu também, do Nordeste, que é outro advogado que também continua hoje muito ativo, é nosso mentor, inclusive, nos orientando sempre. Tá? Ele não aparece muito hoje, mas ele está aí fazendo trabalho de bastidor, né? É um amigo nosso. Então, era uma coisa que as lideranças tinham em mente. Precisamos defender, ocupar espaço e adquirir esse conhecimento não indígena, mas a gente usar como ferramenta. Aí a fala era a seguinte, né? Nós já usamos tanta flecha, borduna, e hoje nós precisamos também aprender a usar a caneta e o papel. Então, é uma coisa que a gente tinha, a liderança tinha em mente, era isso. Queria dizer o quê? Nós precisamos ocupar esse espaço de conhecimento, adquirir, absorver esse conhecimento, mas usar isso como uma ferramenta de fortalecimento de luta, né? Da defesa da causa indígena. Então, quem conseguiu entender isso foi para as faculdades, as universidades, e nessa mesma conjuntura vem as políticas de cotas, as políticas públicas. Então, muitas comunidades, lideranças, organizações começaram a indicar, inclusive, teve indicação de comunidade, por exemplo, na Amazônia teve indicação das lideranças Marubo, Nivá, já se formou o primeiro advogado indígena, o Elias Marubo, que faz parte dessa rede. Ele não sabia falar português, né? Saiu da comunidade com 15 anos, foi aprender português. Eu aprendi português como segundo idioma, né? Minha língua materna é Macuxi, mas a gente foi correndo atrás de aprender a falar português. E como nós somos da área de fronteira, aprendi um pouco inglês e espanhol. E o Elias Marubo sabe falar espanhol porque tem uma fronteira lá também, na região dele. A gente conseguiu acessar a universidade. Foi um processo assim de um desafio enorme para nós, né? Se espelhando, inclusive, na Joênia, Paulo Pancararu, demais advogados, mas a gente conseguiu se apropriar sim e viu a importância de adquirir esse conhecimento, né? Então nós tivemos, não adianta ter conhecimento se você não souber usar o conhecimento. Essa liderança tem falado, eles falam muitas vezes, você estuda tanto que você não sabe o que fazer mais. Então você não pode se desvincular do conhecimento tradicional da liderança do seu povo, o povo Macuxi, que são as aulas que eles dão para nós. Olha, você é advogado, mas isso não quer dizer que você é importante, você tem um conhecimento, nós também temos conhecimento. Então, eu tenho grande respeito pelas lideranças que até hoje, continuam nos orientando, nos aconselhando, nos ensinando para ser advogado de fato e defensor da causa. A gente sabe transmitir aquilo que eles queriam falar nos tribunais, muitas vezes falam também, mas querem que os advogados falem isso por eles, né? Advogados indígenas. Então, hoje nós temos Jaci Macuxi, o Clóvis Ambrose, Davi Copenau, que nos fortalecem tanto com esse conhecimento tradicional que eles têm de experiência, de vivência, de um saber que só eles adquiriram durante esse processo de luta, esse processo de contato com a sociedade envolvente. Então, não se repassam essas informações. Também essa questão de valorização da cultura, a questão espiritual, que é muito forte, né, para nós. A gente está junto, a gente não se acha melhor do que eles. Então, a gente foi para a faculdade sabendo disso, levando isso com muita seriedade e compromisso, sabendo que nós tínhamos uma responsabilidade enorme junto com o nosso povo, né? Então, eles também têm essa confiança na gente, nas lideranças indígenas, nos advogados. Então, são felizes. Foi uma outra discussão que trouxeram, mas aqui em Roraima também tem uma outra discussão que nasceu em 2016, 2015, 2016, uma outra discussão de ocupação de espaços, né, dessa estratégia de movimento, de ocupação de determinados espaços, para a gente tentar, de fato, descolonizar as instituições, né, humanizar cada vez mais, sensibilizar a sociedade, onde é que as pessoas buscam essa informação, né? Na advocacia, precisamos de juiz. Nós temos um juiz aqui estadual, que é Filho Wapichana, ele é indígena, se identifica como indígena, que é o doutor Aloysio Vieira, né? Ele é juiz estadual. Ele tem um compromisso com a causa, tem algumas iniciativas, inclusive, né? A gente ainda busca ocupar cada vez mais esse espaço, ter juízes defensores da União, defensor público estadual, juízes federais, outras pessoas que também estão estudando. Nós não paramos, né? Existe uma leva de jovens, de lideranças jovens que também estão ocupando esse espaço, que vêm com esse compromisso também de ocupar determinados espaços, querem ser outros advogados, querem somar, querem fortalecer. Então, a gente voltou agora para nossas comunidades, que não voltou para a comunidade, está nas organizações indígenas representativas, como eu, que mora na cidade,
e sabe da importância, o papel que tem na organização, na defesa da causa, que acaba refletindo na comunidade, inspira outros jovens também. Hoje nós temos o movimento Indiac de Roraima está na mão da juventude hoje, né? O estratégia de liderança é um novo processo de formação, né, de novas lideranças com outros olhares, muitas vezes, de usar a tecnologia, usar conhecimento acadêmico em diversas formas, né, tá bom, para determinado espaço, a gente conseguiu avançar. A gente sabe que tem muita coisa ainda a avançar, mas já começou, esse movimento já começou já há alguns anos, então está gerando bons resultados e nós queremos avançar mais, nós queremos avançar e ver onde nós podemos chegar daqui a 15, 20, 30 anos, né? É isso, pelo menos a gente busca.